Pessoal, esse aqui é o nosso 18º vídeo da série de leitura e comentário da LDB. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Mostra seu esforço. Você já deixou aí nos comentários a sua opinião, suas dúvidas. Vocês sabiam que aqui na aba comunidade eu vou deixando algumas questões para que vocês vão treinando? Vai lá, segue o canal, por isso que é importante seguir o canal, dar o joinha, porque ajuda muito. E não se esqueça, tá? De sair daqui e contar para as pessoas dessas aulas, porque me ajuda muito. Nós vamos dar continuidade na aula do dia anterior, né? A última aula. Você pode estar assistindo aí no encadeadozinho, né? 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Então, a ação supletiva só e redistributiva só pode ocorrer caso haja o cumprimento do Estado, do Distrito Federal, do que está disposto na lei. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que. Então, posso direcionar dinheiro da escola pública para a escola privada. Né? A gente viu que houve uma mudança lá, né? Acho que o 20 nem existe mais. Mas as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, que comprovem finalidade não lucrativa, então se ela não tem fins lucrativos, eu posso direcionar dinheiro para elas, que não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, que aplique seus excedentes financeiros na educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades, que prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Então, para eu receber um recurso público que deveria ser direcionado a uma escola pública, a escola tem que ser sem fins lucrativos, que não distribua resultados, bonificações, participações, parcela do seu patrimônio, que aplique seus excedentes financeiros na própria educação e assegure a destinação dos seus bens a outra escola na mesma linha ou mesmo ao poder público. E que prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Então não adianta querer receber o dinheiro e não prestar conta dele. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudos para a educação básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vaga e cursos regulares na rede pública do domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede local. Então, os recursos que trata este artigo, né, que vão ser direcionados às escolas filantrópicas, confessionais ou comunitárias, só podem ser feitos caso o poder público não consiga suprir todas as vagas na rede pública. E ele vai ser obrigado a investir de forma prioritária para que amplie a sua capacidade de atendimento. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsa de estudo. Então, as atividades universitárias podem receber apoio do poder público. A gente vai voltar aqui, vamos direto, depois a gente volta no resumo final. Nas disposições gerais, então aqui a gente está chegando no final. O sistema de ensino da União, com colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência ao índio, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. Então, os sistemas de ensino, a União, né, prioritariamente junto com as agências federais, vai criar ali formas de ensino que seja bilíngue e intercultural para os povos indígenas. Quais são os objetivos disso? Proporcionar ao índio, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciência. Então aqui são do primeiro objetivo. Segundo, garantir ao índio
suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Então aqui também um outro direito fundamental, acesso às informações, conhecimentos técnicos. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino que no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Então, a União ela vai apoiar de forma técnica e financeira os sistemas de ensino que ofereçam esse ensino, né? O ensino direcionado às comunidades indígenas. Parágrafo 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Então, o planejamento também vai escutar a própria comunidade indígena, né? É importante deixar isso claro na lei, porque poderiam querer passar por cima da própria comunidade indígena. Parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos planos nacionais de educação, terão os seguintes objetivos. Então, os programas para atender a educação indígena têm como objetivo fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Então, o ensino é bilíngue por isso, para fortalecer a língua materna. 2. Manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Desenvolver currículos e programas específicos, neles incluído os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Então nós temos aqui fortalecer, manter, desenvolver e elaborar. São os principais verbos. Fortalecer as práticas, manter programas, desenvolver currículos e programas específicos, elaborar e publicar sistematicamente material didático, diferenciado e específico. Parágrafo 3º. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas far-se-á nas universidades públicas e privadas mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Então, na educação superior também vai haver o ensino direcionado aos indígenas, desde que tenha vaga e tenha assistência estudantil para esse público. O 79A foi vetado, o 79B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, foi incluído pela Lei 10.639, de 9 de 1 de 2003. Uma inclusão muito importante, porque a gente trata de vários dias comemorativos, e o Dia da Consciência Negra em muitas escolas era simplesmente excluído. Então aqui é obrigatório que seja feito. O poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, o poder público vai incentivar o desenvolvimento e a vinculação de programas de educação à distância. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Então, toda a instituição de ensino à distância vai ser credenciada pela própria União. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registros de diploma relativos a cursos de educação à distância. Então, a União que vai determinar em regulamento como que vai ser essa verificação dos currículos. 3. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e autorização para a implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Então, o que está dizendo aqui? As normas para a produção, controle, avaliação de programas de educação à distância, autorização para a sua implementação, cabe aos sistemas de ensino, que pode haver cooperação entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá Inciso 1. Os custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de
audiodifusão sonora e de som e imagem, e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Então, para transmitir conhecimento ligado à educação à distância, os custos são reduzidos, principalmente nas instituições de sonora e de audiovisual, né? Que sejam concessões públicas, como TVs e rádios. Concessão de canais com finalidade exclusivamente educativas pode ser feito. Nós temos o Futura, nós temos em Minas Gerais a Rede Minas, em São Paulo acho que é Futura mesmo, não sei, tenho dúvida. Deixa aí nos comentários, eu acho que é Futura mesmo, mas confere aí. Reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público pelos concessionários de canais comerciais. Então, a reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público em concessionários de canais comerciais. O canal que é uma concessão vai acabar tendo ali um tempo mínimo reservado sem que haja prejuízo para o poder público, né? Sem que o poder público precise pagar. 81. É permitida a organização de cursos em instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições dessa lei. Então, pode fazer um curso experimental desde que obedeça essa lei. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Então, como que vai ocorrer esse estágio, né? Quem vai definir é o próprio sistema de ensino, parágrafo único foi revogado. 83. O ensino regular, o ensino militar, é regulado por lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino, pelos sistemas de ensino. Então, o ensino militar, ele não é gerido por esta lei, tem uma lei própria, e a equivalência nos estudos é garantida, mas com normas definidas pelo sistema de ensino. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo função de monitoria, de acordo com o seu rendimento e seu plano de estudos. Então, podemos pegar os discentes da educação superior. Por exemplo, um aluno lá que tem uma nota muito boa, o rendimento dele é muito bom, ele pode fazer função ali de mentoria e planos de estudos, né? Desde que tenha planos de estudos, pode fazer. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ou seja, você tem como provar que um determinado cargo está sendo ocupado por mais de 6 anos, de forma por forma precária, né, por um contratado. Você, se for habilitado para aquele cargo, pode exigir que seja feito um concurso. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. Só uma inclusão aqui necessária. Título 9 das disposições transitórias. Então aqui o que vai ser transitório? 87. É instituída a década da educação a iniciar-se no ano a partir da publicação desta lei, 96 até 2006. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades... Estava aqui, eu pulei. A União, no prazo de 1 ano, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação,
com diretrizes e metas para 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Então aqui é o artigo, né, o dispositivo legal que obriga a ter o Plano Nacional de Educação. Nós já estamos aí na segunda versão, se eu não me engano. Não, nós já estamos 2007, 2017, nós deveríamos estar na terceira versão, incrível. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, o Distrito Federal, cada município, cada estado e município, e supletivamente a União devem. Então aqui, ó, a obrigação de cada um deles. Foi tudo revogado. Só o segundo aqui, que ainda vale. Prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, realizando também para isso os recursos da educação à distância. Então nós temos ali realizar programas de capacitação para professores em exercício, que pode ser à distância. Integrar todos os estabelecimentos de educação, de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação de Rendimento Escolar. Então, permitir que as escolas sejam avaliadas, a gente já tem isso, né? Serão conjugados todos os esforços, objetivando a progressão das redes escolares públicas, urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Então vai ali conjugar esforços, objetivando a progressão das escolas públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de tempo integral, mas não fala como, infelizmente. 6. A assessoria financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos estados, os seus municípios, ficam condicionados ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e os dispositivos legais pertinentes pelos estados beneficiados. 87 foi vetado. 88. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei no prazo máximo de 1 ano a partir da data de publicação. Isso já foi feito. As instituições educacionais adaptarão seu estatuto e regulamentos ao disposto nesta lei. Os prazos que as universidades cumpram disposto nesses incisos é de 8 anos. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos a contar da publicação desta lei, integrar-se aos respectivos sistemas de ensino. As questões supracitadas na transição entre o regime anterior e o que institui esta lei serão resolvidos pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 91. Esta lei entra em vigor de sua publicação. O que está dizendo aqui no 90? Olha, qualquer problema que não possa ser resolvido pela própria lei, o Conselho Nacional resolve ou outros órgãos normativos. Revogam-se as outras LDBs, modificam os decretos e assim por diante. 20 de dezembro, 175 anos da independência, 108º da República. O nosso presidente, no caso, era o Fernando Henrique Cardoso, o nosso ministro da Educação, Paulo Renato Souza. Nós chegamos ao fim desta lei. Nós não vamos ter resumo final, porque essa parte é uma parte mais burocrática, dificilmente cai em concurso, mas quem quer passar estuda tudo, não é verdade? Então a gente acaba estudando tudo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve. Não saia daqui sem dar o joinha, viu? Um abraço. E deixe aí nos comentários qual a próxima lei que você gostaria que fosse feita.